partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para servir, a partir de agora aqui na Rádio Manaim, toda quarta-feira estamos nós juntos aqui, eu, pastor João Carlos Braga e mais um convidado. E pastor João Carlos, paz do Senhor, mais uma quarta-feira, mais um dia que estaremos com o lenço preparado, né, para chorarmos aos pés do Senhor, diante das experiências dos irmãos que têm passado por aqui toda quarta-feira. Paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos os que participam desse programa. Realmente, né, as quartas-feiras são dias de a gente ver as vitórias do Senhor. Meu Deus. Começa que já temos um culto, que nesse culto tem 5 minutos de oração, onde tudo acontece. É verdade. É aquele momento da oração silenciosa, que tudo acontece. E aí a gente vai vendo também no programa Chamados para Servir a resposta dessas orações, as operações de Deus na vida dos seus servos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E também o nosso convidado de hoje é o pastor Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro nasceu em Baixo Guandu. Baixo Guandu, pastor? Sim, Baixo Guandu, divisa ali com a Aimorés, ali com Colatina, é um pouco capixaba, um pouco mineiro. Exato. Ele está aqui conosco, ele está pastor na igreja de Boa Vista 3, aqui em Vila Velha, pertinho da rádio aqui. Ele é o esposo da irmã Gorete, é o pai do Jefferson, pai do Abner, e há 38 anos está casado, né, matrimonialmente ali com a irmã Gorete, mas há 45 anos, já vai fazer 46 anos hoje, esse ano, aliás, de conversão, de chamado para servir a esse Deus maravilhoso, Deus de Israel. Seja bem-vindo, pastor Marcos, uma alegria para nós recebê-lo aqui na Rádio Manaim para contar para a gente, para externar para mais de 186 países a experiência de conversão, aquilo que Deus tem feito durante todos esses anos na vida do Senhor e dos seus familiares. A paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, obrigado, agradeço o convite, quero externar aqui também meu desejo de uma paz verdadeira a todos que nos ouvem. Sabemos que o alcance desta obra hoje ela é universal e dentro das experiências que vamos tratar aqui hoje, vamos contar um pouco também do que foi o caminho que chegamos até hoje a termos Rádio Manaim, TV Manaim, satélite funcionando a pleno vapor. Participamos de tudo isso com muita oração, muito jejum, muitos jejuns, né? Ao longo desses longos anos de experiência com o Senhor, e temos hoje a graça, a bênção que o Senhor nos deu de termos um sistema que funciona tão bem e nos ajuda tanto no ministério, no cuidar das igrejas, cuidar das ovelhas. Isso para nós é uma bênção que lá atrás nós não imaginávamos que hoje teríamos isso. Obrigado pelo convite, para mim é um grande prazer estar aqui com os irmãos. E como foi o chamado de Deus para que o Senhor pudesse servi-lo? Como foi esse chamado? Como aconteceu? Como se deu? Eu era ainda jovem, né? Eu costumo dizer que o passado, antes de conhecer o Senhor, deve ficar lá atrás, né? Mas a gente não consegue esquecer aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Eu, apesar de ser um jovem ainda, eu estava por um caminho que levava ao contrário da vida. Era um caminho de morte. E nesse dia, um grupo de irmãos de Vila Velha, só existia Vila Velha, não existia Vila Velha 1, 2, é só Vila Velha, né, na Torquato Laranja. Um grupo de jovens e alguns irmãos até casados começou um trabalho de evangelização no bairro de Jaburuna, onde eu morava. E saudosos irmãos, valentes, irmãs também, alguns já passaram para o Senhor, outros estão conosco ainda, outras irmãs também, ministérios, né, que saíram dali. E todo domingo à tarde esse grupinho ia lá em casa fazer visitas. Eu nunca estava. E tinha um valente que já partiu para o Senhor já,
esse era um valente daqueles que o pastor não sabia a valentia que ele tinha. Certa vez, pastor Amadeu falou assim: eu não sabia que ele fazia isso pela obra, e ele fazia. Ele ia onde eu estava, todo domingo à tarde, onde eu estivesse. Minha mãe falava: está lá em tal lugar. Ele ia lá e me buscava para vir para casa para participar da visita, do culto que tinha lá em casa todo domingo à tarde. Até que um dia nós fomos à igreja, daí nasceu o trabalhinho de Jaburuna, né? Que veio a se transformar na Igreja de Glória 2 hoje, né? Com os anos já foi andando caminho da glória, né? E a nossa conversão foi nessa época. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele me tirou daquilo que seria a minha sepultura, pelo caminho que eu andava, mesmo sendo um jovem ainda. E o Senhor me resgatou e me trouxe, e eu aprendi com os anos, né, o que era o chamado para servir, né? Por isso que eu venho hoje aqui com muita alegria falar de algumas experiências que o Senhor nos deu nesses anos. Pastor Marcos, então o senhor tem uma experiência muito semelhante àquela que Jesus fala do bom pastor que vai buscar uma ovelha, deixando as outras 99, ele vai buscar uma ovelha e traz ela nos ombros. Era assim que o varão fazia contigo? Era assim que o companheiro fazia. Não sei se eu posso citar o nome dele aqui. Pode, posso? Claro, por favor. Márcio Ramos. Márcio Ramos. Ele era mais conhecido como Márcio Zoião. Que ele tinha os olhos bem grandes, né? E Márcio Ramos. E a esposa Cláudia. Na época eles eram noivos ainda. Depois fomos companheiros de evangelizações no sul do estado do Espírito Santo, onde evangelizamos várias cidades, várias igrejas saíram dali do trabalho desse companheiro, que andava a pé por cerca de 20 quilômetros para ir, mais 20 para voltar, para dar assistência à igreja de Presidente Kennedy. Sul do Espírito Santo. Nós não tínhamos veículos suficientes para dar assistência, era uma caminhonete que os bancos eram de madeira, com a capota de lona atrás, e viajarmos ali sentados, um colchão espalhado no chão da picapezinha do pastor Ailton. Pastor Ailton Neto. Amém. Ailton pai, né? O que mora aqui na Praia da Costa. E esposa da Sueli. Esposa da irmã Sueli. Isso. Íamos naquela caminhonete e o trabalho foi feito, e o sul do estado foi todo alcançado com irmãos valentes, né? Pastor José Batista já tinha carro, Batista, né? Pastor Batista tinha carro, levava também um grupo Marataízes, Itapemirim, Jaciguá, aquela região toda ali de Itapemirim também, né? Mas era desse jeito que nós servíamos ao Senhor antigamente. Então, nesse chamado para servir, eu pude aprender que quem faz a obra é quem ama a obra. Quem não ama, não faz. Quem não ama o Evangelho, ele não cuida das ovelhas. Quem não ama o Evangelho, ele não cuida da igreja. E às vezes ele não cuida nem da própria família, mesmo sendo crente, mesmo sendo um cidadão que está dentro da igreja. Mas o chamado que eu pude entender na época foi: já estás pago. Já estás pago. E sempre estivemos pagos por aquilo que o Senhor fez por nós. Isso eu entendi e vivi em toda a minha vida de evangelho. É uma coisa que eu vou guardar até o dia que o Senhor me chamar para Ele, para a eternidade. E nesse tempo que o senhor ia para o subestado, alguma experiência que marcou a vida do senhor? Tivemos experiência, sim. Tivemos várias experiências, né? Na época eu estava dando assistência como instrumentista no trabalho de Marataízes. Antigamente não era dividido Itapemirim e Marataízes, né? Era um município só, né? E o salão era numa esquina de frente a uma praça, e todo final de semana tinha muita algazarra naquela praça. Às vezes tinha violências, né? E o Senhor nos livrou de todas. Nós víamos coisas acontecendo ao nosso redor, e ali a obra se estabeleceu, e hoje nós temos várias igrejas lá, né? Vivíamos na estrada, literalmente, sábado à tarde, chegávamos
no domingo 11 horas da noite, meia-noite, dependendo do final de semana. O salão enchendo, né? Contávamos com a ajuda de alguns irmãos que viajavam conosco. Às vezes deixávamos até o trabalho, né, para ir resolver a obra do Senhor, que para mim era mais importante, era a obra do Senhor. E hoje nós vemos que a obra estabelecida naquele local, ela frutificou. E temos hoje lá na região, né, muitos pastores ungidos, diáconos, várias igrejas, e dali também a obra se espalhou para os lugares interiores ali. Então nós vimos ali o Senhor nos livrando da violência e dando crescimento ao trabalho, né, pela fidelidade dos irmãos ali, pelo desprendimento dos irmãos. Nada nos aconteceu. Nunca aconteceu uma violência conosco, um assalto, uma invasão. E nós víamos tiros acontecendo na praça, esfaqueamentos acontecendo na praça. Meu Deus. E nenhum dos irmãos foi atingido até hoje. Graças a Deus, o Senhor nos livrou de toda essa violência que existia ali em Marataízes, na época. No sul do estado. O senhor falou de Glória 2, né? Sim. O pastor João está lá em Glória 2, não é isso, pastor? Eu sou pastor da igreja da Glória 2. Olha só. O senhor está hoje lá em Glória 2? Tô lá na Glória 2. Que saudade, viu? Vai lá fazer uma visita, vai ser muito bem recebido. Eu fui o primeiro a ser convertido no trabalho de Jaburuna, que hoje é Glória 2, né? Eu fui o primeiro. A primeira conversão de Jaburuna foi a minha. Então já vamos começar. Dezembro de 1979. Então já vamos deixar agendado para no aniversário da igreja você ir lá pregar lá na igreja da Glória 2. Vamos sim. Olha que coisa gloriosa. Pastor, aí as visitas foram feitas ali, onde o senhor morava ali em Jaburuna, né? Sim. Aí houve a conversão, o senhor falou seu coração através do Espírito Santo. O senhor começou a visitar também, certamente, sim, né? Sim. Com os irmãos ali. Mas aquela experiência que marcou realmente a sua vida, o senhor passou a ser um obreiro da casa do Senhor, o senhor passou a estar como diácono na casa do Senhor. Quando foi que aconteceu? Quando o senhor falou, o senhor mesmo caiu em si e disse: olha, eu sou um servo do Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu vou viver esse evangelho verdadeiramente, eu quero ser um pastor dessa obra. Quando é que aconteceu isso? E tudo isso acontece lá no começo mesmo, né? Eu ia na igreja de Vila Velha, mas eu não entrava na igreja. Ali na Torquato Laranja. Isso, eu ficava encostado no alpendre ali, numa daquelas colunas do alpendre, eu não entrava na igreja. Não entrava de jeito nenhum, nada me fazia entrar. E eu tinha, né, pelos anos dá pra ver, né? Eu tinha um cabelão hippie, né? Hippie. E Amadeu vendo aquilo, né? Pastor Amadeu, certa vez era um culto de quinta-feira, dia 10 de abril de 1980. Amadeu passou por mim e falou assim: olha, o Senhor falou que o dia que você entrar na igreja, Ele vai te dar uma bênção. Tocou no meu ombro e falou, e foi pro culto, foi pro púlpito. Então eu vou. E foi aquele dia, foi o dia da minha conversão verdadeiramente, né? Dia 10 de abril o Senhor falou comigo, e a partir daquele momento eu já comecei a minha vida, eu não parava em emprego nenhum. Foi no dia 10 de abril, no dia 12 já fui chamado para o emprego. Só esse aí durou 4 anos e meio, né? Só esse durou 4 anos. Dali, né, comprei instrumentos, fui usado como instrumentista na obra do Senhor. E como instrumentista, dando assistência às igrejas, né? E depois o trabalho de evangelização, veio o diaconato, né? O diaconato foi no Manaim, em 85. Eu era solteiro ainda na época, eu casei em 86, né? Eu e mais 2 irmãos que foram chamados no mesmo dia, ministério pastor Mauro Rodrigues, saudoso pastor Mauro, né? E de lá para cá foi servindo ao Senhor com toda alegria, algumas dificuldades, alguns momentos difíceis, passamos por até certas enfermidades na família, mas nunca deixamos de servir. E alcançar o ministério, eu entendo que sempre é um sonho na vida do obreiro.
sinceramente, eu não acredito quando o obreiro fala assim, eu não quero ser pastor. Eu não acredito, sinceramente não acredito. Porque uma vez eu aprendi com o pastor Gideoti a seguinte frase dele: é um caminho sem volta. Né? Ou você segue o seu caminho, aquilo que o Senhor te chamou, ou você não vai a lugar nenhum. Né? Porque você ficar a vida inteira sem alcançar uma bênção que Deus tem para você, que depende só de você, que no que depender do Senhor, o Senhor vai fazer. Né? Não importa demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, o Senhor vai fazer, mas só depende de nós. Né? Então, você ficar parado sem fazer a sua parte, eu entendo que não é nem ficar parado, é andar para trás. Né? Porque quanto mais parado você fica, mais para trás você fica, porque a obra evolui, a obra cresce. Né? O evangelho ele cresce, ele desponta, ele te dá oportunidades de crescimento. Quando você se dispõe a servir, você aprende, você transmite, você alcança mais revelações, você alcança mais conhecimentos pela graça. Né? Eu fui diácono por muitos anos. Eu fui diácono, eu não tenho nenhum avesso em falar do tempo que eu fiquei como diácono. Eu fiquei 36 anos como diácono. Mas foram 36 anos de um diaconato bem vivido. Glória a Deus. Bem vivido. Estive à frente de muitas igrejas aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul, né, ajudando o pastor Antônio José lá em Rio Grande, que eu trabalhei lá uma época. Né, e assim, e sempre na mesma alegria, sempre usado pelo Senhor na parte do louvor, com jovens, né, e assistindo às igrejas. No interior do Paraná também, trabalhei por muitos anos lá, ajudando os companheiros. Então, assim, 36 anos de trabalho, aprendizado, alegria e a alegria de ver as igrejas crescendo. A minha maior alegria é ver uma vida se convertendo. Sempre foi essa. Porque nós sempre trabalhamos para a conversão de vidas. Né? Foi por isso que nos chamou. O chamado do servo desta obra é o chamado para pescar almas. Né? Farei de vós pescadores de almas, de homens. E quando nós partimos para realizar esse chamado, não importa se você é diácono, obreiro, pastor, irmã, irmão, jovem, criança, quando você parte para esse chamado, Deus te recompensa em todos os sentidos da sua vida. Na vida material, na vida espiritual, na vida matrimonial, no trato com os filhos, né? No testemunho com vizinhos, com colegas de trabalho. Às vezes nós chegamos em alguns locais. Semana passada mesmo cheguei num supermercado, correndo para comprar um item que faltava lá para minha esposa. Ela faz coffee breaks, né? Ô pastor, eu nem sabia que ele sabia que eu era pastor. Né? Então, assim, a gente vê o fruto do chamado do Senhor para nós sendo realizado e sendo confirmado quando alguém te reconhece como pastor ou como servo. Né? Não precisa ser pastor, como servo. Para nós já basta. Né? Aquele ali é um homem de Deus. É o caso de ele dizer, aquele é homem de Deus. Verdadeiramente é um homem de Deus. Então isso que para nós é a recompensa, é sermos reconhecidos como verdadeiramente servos de Deus. Né? Você falou de uma da maior alegria do Senhor é ver uma pessoa se converter aos pés do Senhor. O senhor lembra de alguma dessas conversões? De alguém nesses anos, 38 anos, né? Estando como diácono, aconteceu uma dessas conversões, uma pessoa, um amigo, uma conversão que chamou a atenção, que o senhor poderia falar? Lembro. Eu tenho um dos maiores exemplos que eu tenho de evangelização pessoal, né, que eu fiz. Eu era um jovem, ainda trabalhava numa indústria lá em Viana. Eu tinha 18 anos na época. E numa desses turnos de trabalho, eu convidei um colega, ele era meu supervisor, Carlos, o nome dele, José Carlos da Silva. Sim, José Carlos, vamos à igreja? Vamos assistir um culto na minha igreja? Sim, Marcos, vou. Qualquer hora eu vou. Não, vamos sim, vamos lá, rapaz.
Deus tem uma bênção para você, rapaz. Você tá para casar, daqui a pouco Deus tem uma bênção na sua família. Aí tá. Ele saiu da empresa, eu saí, tomamos caminhos diferentes, né? E passaram-se uns 20 anos. Eu tô no Manaim participando do seminário. Ele tem uma voz assim bem grave, né? Bem, qualquer lugar que tiver, a gente sabe que é ele que tá falando. É tipo pastor Josias, assim. Né? Aí tô sentado escutando aquela voz assim, eu conheço essa voz, né? Sentado assim, tô escutando no intervalo, conheço essa voz. E eu não gosto de olhar para trás no seminário, né? Quando deu o intervalo, eu olhei para trás, era ele. Aí eu fui lá, rapaz, você aqui, que alegria te ver aqui, rapaz. Ele contou da experiência dele. Ele casou, tal. E certa vez a esposa falou com ele assim: meu bem, vamos numa igreja crente? Aí ele lembrou do convite. Ele falou assim: eu só vou se for na igreja do Marcos. 17 anos depois do convite, 17 anos se passaram, a semente ficou, ela brotou depois de 17 anos. Eles foram, se converteram, estão na obra. Hoje ele é um diácono hoje, a esposa, uma serva de Deus, ele tem uma filha na igreja também, netos, conheço, estão conosco lá em Cristóvão Colombo 2. Então assim, uma das experiências que mais me marcou foi essa. De 17 anos depois que eu o convidei, né? Ele lembrou do convite. Não, eu só vou se for na igreja do Marcos. E foi, e nunca mais saiu. Tá lá até hoje. Aí, glória a Jesus. pastor João Carlos, a gente vê, eu vejo duas coisas. Por exemplo, a importância de você convidar o seu colega de trabalho, o seu vizinho, a pessoa ali do seu dia a dia. A importância de você estar sempre convidando. Chamou hoje, não foi? Chamou amanhã, mês que vem, o ano que vem. Tá sempre convidando. Olha a importância. 17 anos depois, ele lembrou do convite. E também só lembrou devido ao testemunho, que obviamente... Sim, claro. Com certeza. Ele viu o dia a dia do pastor, no dia a dia ali, ele observava. Existe um texto na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, Kleber, que fala assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Se você for pensar na prática assim, né? Aonde que vai estar esse pão? Vai estar na barriga de um peixe. Entendeu? Você jogou o pão, o peixe comeu, mas o peixe vai e cresce. Um dia você pesca aquele peixe que comeu o pão que você jogou há muito tempo atrás. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o irmão Marcos. É verdade. Né? Ele lançou o pão. Vamos à igreja, Deus tem uma bênção. Né? E ali o pão foi lançado, e ali o peixe comeu, e aí o peixe foi crescendo. E um dia lá na frente ele vai e vê esse peixe pescado, peixe bom. Né? Semana passada falamos com o pastor PH, que falava de peixe podre, né? É verdade. Lembra disso? E agora ele vai e pesca um peixe bom depois de muitos dias. E a gente vê que realmente a Bíblia diz assim: que aqueles que nasceram em Cristo não nasceram nem da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas nasceram de Deus. O pastor fez o papel dele, jogou o pão. Mas foi Deus quem foi lá e foi buscar e trouxe. E hoje em dia os dois estão aí trabalhando juntos na obra do Senhor. Coisa. Assim como foi na vida do próprio pastor Marcos. Ele estava ali na beira da porta, não entrava, né, na igreja, ele ficava ali do lado de fora. E aí o pastor Amadeu passou, bateu o nome e falou assim: olha, o dia que você entrar, você vai ter uma bênção. Uma palavra vinda de Deus. Uma palavra vinda de Deus. Aí opera. Olha naquela época resultou. É isso aí. Naquela época você fazia o apelo ainda, né? Sim. Apelo. E foi naquele apelo, no dia de quinta-feira, né? Eu me lembro como se fosse, a gente não esquece o dia da conversão, né? Jamais. Não esquece. Amadeu falou assim: e aquele que não tem certeza de sua salvação, vem aqui na frente. Só foi eu. Era eu só aquele dia. Né? E dali não saímos mais, né? E algumas experiências que temos também assim na parte do cuidado com as igrejas, né? O pastor Dário me orientou que desse assistência a um trabalho lá em São Sebastião da Vala, interior de Minas, perto de Mutum. Longe, estrada de chão. Pra quem não conhece, BR-101 vai pela 259. 259. Ah, o senhor foi pro Colatina aqui, né? Isso, eu estava em Baixo Guandu nessa época com o pastor Dário lá. E
Chegamos lá, a igreja estava passando por uma certa dificuldade, até mesmo de assistência. O irmão que dava assistência, ele precisou ser deslocado para outro local, né? E chegamos lá, nós tínhamos um culto com 4 pessoas, que era uma família só, né? E na igreja central de Baixo Guandu, nessa época eu estava na central, nós tínhamos um grupo bom de jovens e adolescentes. E resolvemos fazer então um trabalho de assistência lá na igreja com jovens e adolescentes. Todo final de semana. Um final de semana eu levava para lá jovens, no outro levava adolescentes. Ia intercalando, né? Revezando a cada final de semana. Chegava a vez que a gente alugava ônibus para ir com todos os jovens. E ficamos lá cerca de 8 meses e tal. No primeiro encontro de crianças que tivemos lá, primeiro seminário, nós conseguimos colocar 100 visitantes dentro da igreja. Tinha 120 pessoas, 20 que foram assistir, dar aula e tal. Conseguimos colocar 100 pessoas dentro da igreja, né? E foi uma bênção para todos os pastores que foram, né? Mas os jovens que trabalhavam lá, nós ficávamos até preocupados, que saímos à tarde para fazer a evangelização na cidadezinha, e ia dando hora do culto, os jovens não voltavam, porque estavam entrando nos lares, orando pelas pessoas, né? E eu tinha preocupação pelo meu filho mais novo, era um jovem da época, cadê meu filho? Né? Estava com os outros jovens, entrando nos lares, trazendo pessoas para a igreja, né? E com isso o trabalho se fortaleceu. Saímos de lá com a frequência de 27, 28 pessoas por culto, né? Pelo trabalho da evangelização. Aí nós conseguimos transmitir para os irmãos que servir ao Senhor é o mais importante, né? Um lugar quente, né? Aquela região ali e sábado à tarde, evangelho na rua, folheto, né? Serenata, cantata, né? Eu já avisava aos pais que a gente ia chegar tarde, porque era longe, né? A polícia rodoviária nos parava ali em Aimorés. Às vezes, não, eu já conheço vocês, pode ir, né? Passar direto, o carro cheio, né? O carro lotado. Não, vocês podem ir, já pode, tá liberado. Sabia que nós éramos da igreja, estávamos realizando um trabalho de evangelização e a obra se estabeleceu, né? Está lá hoje, graças a Deus. Foi uma grande experiência de conversões, não foi uma, né? Foram algumas conversões ali que se deram naquele lugar. Pastor Marcos, uma pergunta aqui. A gente vê como que o Senhor te usou nessa disponibilidade de visitar outros lugares e evangelizar, e uma vida bem móvel naquilo que diz respeito à obra do Senhor. E como é que fica a irmã Gorete nessa parte? Como era a participação dela? Já que ela é sua ajudadora? Sim, como funciona isso? Conta pra gente. Olha, eu sou do ramo de construção metalmecânica e eletromecânica, né? E a empresa que eu trabalhava, ela me deslocava para vários lugares. Eu sou planejador de obras, né? A gente trabalha nesse ramo de engenharia já há muito tempo. E quando era possível, ela ia comigo. A maioria das vezes ela ia comigo. E onde ficava, ela só não foi para o Rio Grande do Sul, né? Que não foi possível, né? As crianças ainda eram pequenas e tal. Mas onde ela chegava era a tia Gorete das crianças, né? As crianças, adolescentes, alguns jovens. Minha casa sempre foi cheia de jovens, né? Porque nós sempre trabalhamos com jovens. Eu me lembro que ela recebeu um telefonema, era umas 10 horas da noite, um dia de semana, e de uma irmã daqui de Vila Velha. Ô, tia Gorete, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E como é que tá o tio Marquinho? Tio Marquinho. Como é que tá o tio Marquinho? Ela falou assim: se você acertar o que ele tá fazendo agora, eu te dou um prêmio. Aí ela acertou: tá levando o jovem pra casa. Tá levando o jovem pra casa. Né? Depois de todos os eventos, tudo, a gente tinha a responsabilidade de levar os jovens pra casa, e os pais confiavam isso em nós, né? Porque sabiam com quem estavam, né? Hoje é difícil isso, né? O mundo é outro, os tempos são outros, né? Mas havia uma confiança dos irmãos da igreja, e com isso outros jovens iam chegando também,
né? E o grupo de jovens ia aumentando na igreja, o testemunho daqueles ia aumentando. Pegamos aquela fase de ponto de pregação, né? Ali também deu muitos frutos, né? Feito por jovens, né? Eu fazia isso com jovens lá em Baixo Guandu. Chegamos num local que não tinha onde reunir. Juntamos os jovens, fizemos tapaz, compramos folha de eternite, madeira, cobrimos tudo e iniciamos o trabalho, né? E o trabalho cresce, os jovens se sentem, né? Aquele orgulho santo, né? Eu participei desse trabalho, né? Eles são sempre solícitos, né? E felizes pelos resultados, né? Que o Senhor nos dá quando o trabalho é realizado, né? E Dona Gorete sempre trabalhando ali nos bastidores. Gorete, assim, se você falar assim, Gorete, você vai dar aula para criança hoje lá no seminário, ela morre, mas não vai, né? Eu costumo dizer que o que mais atrapalha ela são os gestinhos, né? E ela sabe disso. Não sei fazer esse negócio não, né? Mas ela organiza, ela faz tudo, ela faz aqueles painéis, ela chama e vai, coisa. Pode deixar por conta dela que o negócio sai. Mas para dar aula é só na igreja, né? Para estar à frente, mas não vai de jeito nenhum. E nisso os pastores confiam, eu confio, né? Que eu sei que eu posso deixar em cargo dela. Ela sempre caminhou comigo nisso aí e sempre foi uma grande ajudadora em todo esse trabalho ao longo desses anos. O sargento Fire. Sim, Fire. Ele disse assim, Kleber, dá um abraço aí no pastor Marcos, por favor. Trabalhamos juntos, sim, na Igreja Central de Baixo Guandu. Sim. Ele disse, eu também passei por um lugar chamado Rosca Seca. Rosca Seca. São Sebastião da Vala. São Sebastião da Vala. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Ele disse assim, olha, tem tempo que eu nunca mais ouvi o Marcos e também a Gorete. Ele disse assim, a irmã Gorete e o rapazinho. Esse era o Abner. Era o Abner. Ele foi deslocado para São Mateus na época, né? Isso, ele tá em São Mateus até hoje. Perdemos a ligação um pouco, né? Tá até hoje em São Mateus, em Guriri. Tá até hoje, né? Tá até hoje. Pois é. E ele e a irmã Vera. Ele e Dona Vera, isso mesmo. É isso? Que bom, né? Os irmãos estão mandando mensagem aqui falando que conhece o pastor Marcos. Pastor, o pastor João citou aqui a irmã Gorete e agora o Abner e o Jefferson, que são os dois filhos do casal. Como é que fica o coração do senhor, não como pastor somente, mas como pai, de ver que nesses anos todos o senhor evangelizou jovens, sempre trabalhou com jovens, e agora o senhor vê os seus filhos jovens servindo ao Senhor? Que sentimento isso traz para o seu coração, como pastor, como pai? De realização, né? Realização, porque nós nunca fomos ricos, né, financeiramente. Sempre tivemos aquilo que foi o que nos bastou, e dentro disso o Senhor nos deu a oportunidade de dar uma boa educação aos filhos, de conhecimento, de moral e acima de tudo espiritual, né? Exemplos de família, exemplos de amor, exemplos de compaixão com o próximo. E isso o Abner pegou 200%, né? O Abner fala que ele tem sangue doce para pedintes, né? Onde ele tá, tem alguém pedindo ele nunca se negou, né, a atender um pedinte. Disse, meu filho, esse camarada tá te pedindo aí para outros fins, né? Para ele mesmo. Não, pai, mas o senhor me deu, então o problema é dele, assim que ele fala, né? A diferença de idade dos dois é grande, 7 anos, né? O Jefferson hoje ele mora no Rio de Janeiro, trabalha numa empresa lá no Rio de Janeiro. E o Abner mora aqui em Vila Velha conosco, todos os dois casados já, né? Mas sempre quando jovens, né? O Jefferson sempre foi instrumentista e o Abner também, né? E sempre trabalharam na obra do Senhor para isso, tá? A esposa do Abner é instrumentista também, né? Toca até pouco tempo agora, tocava no Manaim e tal. Então sempre também servindo ao Senhor como jovens, sempre despontando ali no seu trabalho, né, para ajudar as igrejas, assistir as igrejas. O Jefferson viajou muito comigo quando nós tivemos o início daquele os trabalhos de grupo de louvor de polo, né? Nós iniciamos por orientação do Senhor aqui em Coqueiral de Itaparica, no polo de Coqueiral, na época era um polo só, né? Hoje são 2 polos.
E o Jefferson estava nessa também, né, nessa empreitada, nos ajudou muito. O Abner estava despontando, né, como instrumentista. E de lá para cá, trabalhando muito também nisso. O Abner hoje é um diácono, né, serve ao Senhor ali na igreja de Cocal, com o pastor Raine, né? A esposa, professora de criança. Então, os filhos sempre nos acompanharam, né, nesse trabalho na obra do Senhor. Nunca pude reclamar disso deles. Então não tinha aquele negócio de tadinho, tá com sono. Não. Tinha isso não. Eu lembro que eu tinha um carro vermelho, eu coloquei uma faixa atrás dele assim: tô indo, né? Hora do culto, tô indo, né? E era aquilo, o que valia era aquilo ali, né? Tinha que chegar pro culto profético, não tinha jeito, né? E eles sabiam disso e se não fosse, ficava para trás. Eles não queriam ficar para trás e acompanhavam, né? O senhor está pastor. Deixa eu ligar o microfone, senão não funciona. O senhor está pastor há 4 anos, né? É isso? Sim. 4 anos. Nesses 4 anos, ali na igreja de Boa Vista 3. Não, eu fui ungido na igreja de Cristóvão Colombo 1. Uhum. Tem em Vila Velha. Cristóvão Colombo 2. Que é aqui em Vila Velha. Que é aqui no polo pertinho, mesmo ali, né? Uhum. E fui ordenado, eu estava já como ungido em Cristóvão Colombo 1. E assumi a igreja após a ordenação ali em Cristóvão Colombo 1. Foi quando nós, por orientação do presbitério, fizemos a junção dessas duas igrejas, né? Uma muito pequenininha, né? E a outra grande, muito pequena. E foi o melhor para as duas igrejas, né? Estamos há 4 anos ali. O senhor foi obreiro, diácono por 36 anos? Por 36 anos. 36 anos. Passou um tempo como ungido e agora está pastor há 4 anos. 4 anos, né? Sim. Agora, nesses 4 anos como pastor, as experiências são maiores, são menores do que como diácono? Essa subida de patamar, vamos colocar assim, espiritual falando, qual a visão agora? A visão do Marcos como diácono, a visão do Marcos agora como pastor Marcos. Muda alguma coisa, pastor? Olha, muda. Muda sim, porque você, como pastor, você começa a enxergar a ovelha como uma pessoa necessitada. Não importa qual é a condição dela social, financeira, de família. Para nós, todas as ovelhas são pessoas necessitadas, né? Mas a irmã está bem, mas é uma necessitada. O irmão está bem, mas é um necessitado. Então, quando nós olhamos para a ovelha com aquela que precisa da direção do pastor, nós entendemos o que é ser pastor. Nós passamos a buscar mais ao Senhor as respostas que aquela ovelha às vezes não consegue ter. Ela não consegue alcançar, né? E o Senhor, através da unção, da ordenação, Ele nos dá essa condição, né, de enxergar aquilo que a ovelha não enxerga. Que a visão dela é curta como ovelha mesmo, né? Ela só enxerga até determinado ponto. Dali para frente ela precisa que alguém auxilie, que alguém guie, que alguém puxa, né? Pelo braço. Não, o caminho é esse, é assim. Não, essa decisão sua, isso não é do Senhor. Quantas vezes a gente tem que falar, esse caminho não é do Senhor. Se você seguir nesse caminho, você tem grande chance de ter dificuldades, prejuízos, né? Então, a gente consegue alcançar aquilo que a ovelha não alcança. Então, quando nós olhamos para a ovelha, para os irmãos da igreja, né, como ovelhas necessitadas, nós passamos a entender, né, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu sou o pastor das ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz, né, e elas ouvem a minha voz, né. Outro, elas não ouvem, né. Ela não vai ouvir o ladrão, ela não vai ouvir o salteador, porque ela conhece o pastor. Ela tem confiança no pastor. Ela confia no pastor. Então, isso para nós é uma responsabilidade muito grande, muito acima
daquilo que é o exercer o diaconato, né? Que muitas vezes, como diácono, você precisa agir como pastor por força da necessidade, né? Quantas vezes estivemos em locais que o pastor não podia ir, né? Estivemos em locais que o pastor tinha 5 igrejas, né? Ele ia uma vez por semana em cada igreja quando podia ir, né? Então a gente estava lá, a gente tinha que fazer o papel do pastor, mesmo não sendo pastor. Mas certa vez, pastor Dário, né? Senhor Marcos, você não me traz problema. Como é que está lá a igreja? Não tem problema não, pastor? Tem problema sim, mas estamos conseguindo resolver, né? O dia que eu precisar da sua ajuda, e precisou, com certeza, né? Em alguns casos, né? Eu vou chamar o senhor, mas o senhor tem muita igreja para cuidar, pastor. Lá tá bem, tá? Pode ficar tranquilo, né? Então tá bom. Aí, mas a gente, o Senhor nos dá essa condição pela ordenança que o Senhor dá ao servo de ser um pastor, né? De pastorear uma ovelha. Não importa se o rebanho tem 10, 20, 200, 500, como algumas igrejas têm, né? Mas o importante é uma ovelha. Se você cuidou bem daquela ovelha no momento que ela precisou, você vai ter a recompensa espiritual na vida daquela ovelha. A nossa, o Senhor já nos deu. É verdade. Né? A recompensa é para o rebanho, né? Você vê uma ovelha sendo abençoada por uma orientação que o Senhor te deu, por um alcance que o Senhor te deu, que ela não tinha, que ela não conseguiu alcançar, a bênção para nós, né, é maior do que a dela. Porque o Senhor nos usou para isso, o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos ordenou para isso, né? Para levar a ovelha a águas tranquilas. Tem um jovem aqui, é lá de Rio da Luz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Disse assim: Kleber, estou fazendo minha caminhada aqui no Parque da Malvi, em Jaraguá do Sul. Estou ouvindo vocês aqui, tá com fone de ouvido lá, ouvindo a gente. Eu estou ouvindo aqui os chamados para servir com as experiências do pastor Marcos. Fala para ele que eu estou ouvindo aqui e está sendo edificante para mim. Glória a Deus. Você continua alcançando os jovens. Glória a Deus. Muito bom. Isso é muito bom. É verdade, é verdade. É um chamado, né? Um chamado. É um chamado que o Senhor deu. A palavra do Senhor, quando Paulo fala, ele fala assim: a Deus deu Pedro para os da circuncisão e a mim para os da incircuncisão. São chamados que as pessoas têm. E o pastor Marcos, o Senhor deu a ele esse chamado de trabalho com os jovens. Ele colheu os frutos desse trabalho com os 2 filhos que cresceram na casa do Senhor, que se tornaram instrumentistas, que hoje são casados, já são 2 jovens senhores, né? E já tem até um neto encaminhado. Um neto encaminhado. Essa é a parte melhor que a gente maravilha. Escolhe. O Valnei Peixoto, diácono Valnei Peixoto, lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro, está dizendo assim: Kleber, ouvindo o pastor Marcos falando do cuidado com os jovens, ele disse assim: minha esposa, ela não poderia ter filhos, e isso a deixou triste. E o Senhor uma vez prometeu: olha, você vai ter filhos. O Senhor prometeu. E hoje temos um filho, Natan, com 21 anos, que está integrado na obra igual o Samuel, um valente do Senhor. Ele está se referindo aqui ao profeta Samuel, obviamente, né? E ele diz: olha, é muito bom esse trabalho de cuidar e trabalhar com os jovens. Olha, é muito edificante. É edificante, né? Muito. Esse é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso e fundamental, né? Uma igreja com jovens, ela é uma igreja para cima, alegre. Uma igreja que tem um grupo de jovens forte, ela é uma igreja forte. Uma igreja que tem um grupo de senhoras forte, atuante, é uma igreja forte. Uma igreja que não tem jovens, nós temos características de igrejas, né? Tem igreja que tem mais senhoras, mais idosos, né? Sim. Ela não deixa de ser forte, mas o trabalho da evangelização, ele fica um pouco mais, evidente, né? Mais lento, Isso. mais devagar. Mas são características de igreja para igreja. Nesse tempo de caminhada em vários locais, para vários estados, né, passamos, nós vemos que, apesar da obra do Senhor ser uma só, né, as características culturais, né, de algumas regiões, elas influem muito, né, no comportamento dos irmãos, que são diferentes daquilo que nós conhecemos aqui. A gente passa a conhecer novas realidades, né? E com isso a gente aprende
maneiras diferentes de lidar com igrejas, com irmãos, com pessoas, e até tipos de trabalhos de evangelização que são feitos, né? Dependendo do local onde nós estamos, né? Por exemplo, eu estava no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, um frio de 0 grau, bastante lá, rapaz. Evangelizar é difícil. Evangelizar, você tem que pegar um curto período chamado veranico, né? Para fazer um trabalho de evangelização. As igrejas tem que ter algumas até calefação de tão frio que é, né? E com isso também o trabalho de evangelização fica um pouco mais prejudicado com isso. Hoje, com os recursos tecnológicos, é diferente. Mas na época era pessoal, era panfleto na rua, violão na rua fazendo cantata. E fazer cantata com 0 grau, escola dominical com 2 graus de manhã, era às 8 horas da manhã, na época não era fácil não, né? Mas íamos, né? E as igrejas estão lá, graças a Deus. Muito bem, estamos conversando com o pastor Marcos Pinheiro, ele que está pastor ali na igreja de Boa Vista 3 aqui em Vila Velha, pertinho aqui da UVV, né? Sim. Pertinho da UVV, atrás do shopping Vila Velha, pertinho da gente aqui. Tô falando assim para você identificar, você que conhece a região aqui. Ele é o esposo da irmã Gorete, é o pai do Jefferson, do Abner. E está aqui conversando comigo e com o pastor João Carlos Braga, falando da sua experiência com jovens, da sua experiência de conversão, da sua experiência nesse trabalho na obra do Senhor. E hoje como pastor de ovelhas, ele que no início da caminhada, bem no início mesmo, né? Como ele disse, tem cabelão, hippie, não entrava na igreja, ficava do lado de fora. E aí o Senhor usa a vida do pastor Amadeu. Estou fazendo aqui um resumo. Usa a vida do pastor Amadeu, que naquela época já evangelizava, olha só. Isso nós estamos falando de década de 70, né? 79, 78 mais ou menos, né? E o pastor Amadeu ali toca ali ao ombro e diz: olha, o dia que você entrar na igreja, o dia que você entrar, tudo vai mudar. Deus vai te abençoar. E ele entrou, ele obedeceu a revelação do Senhor. Isso fez toda a diferença. Mudou a sua vida. Hoje o pastor Marcos é um pastor, chefe de família, um pai e mais do que isso, um servo do Deus vivo. Valeu a pena, pastor? Valeu muito a pena, graças a Deus. Eu queria externar aqui também, mandar um abraço aqui a todos os irmãos por onde eu passei, que não foram poucos os lugares, né? Lá em Rio Grande, lá em Mato Grosso do Sul, lá na cidadezinha chamada Rocha Leão, interior do Rio de Janeiro, interior de Macaé. Temos irmãs valentes mesmo naquela igreja. Um grupo de jovens que nos ajudou muito quando estivemos ali. A igreja de Visconde, lá em Macaé, onde passamos também um tempo lá. Lá em São Sebastião da Vala, lá em Tabaúna, interior lá de Aimorés, lá em Mauá, que é um bairro de Aimorés que fica dentro de Baixo Guandu. Estivemos com a igreja lá também por um período lá de 1 ano e pouco. Meu abraço aos irmãos, muita saudade dos irmãos. A gente não tem como ir nesses lugares todos, né? Então, por onde passamos, deixa aqui um abraço aos irmãos, né? E lá de Glória 2, onde o pastor está, eu estava esperando a oportunidade para ir lá. Eu não sabia quem era o pastor lá, que estava lá agora, né? Deus providenciou. Amém, glória a Deus. Muita saudade dos irmãos, né? O irmão Renei, né? Ainda está lá até hoje. Renei está lá. Tocando Renei flauta. faz parte da igreja lá, né? Se converteu com a gente lá, Renei, viu? É mesmo? Chegou lá, né? Ele era um sargento do exército, né? Na época, né? E ficou lá. Ele, família, graças a Deus está lá conosco. E outros pastores passaram por lá, né? Que se converteram lá, foram ao diaconato, ungidos e foram ordenados, passaram por lá conosco, né? Temos essa grande satisfação desse tempo que passamos lá. E o Senhor tem nos abençoado muito nessa caminhada. Os irmãos lá do Paraná, não posso esquecer que lá em Guarapuava, centro-sul do Paraná, onde estivemos à frente de algumas igrejas lá também, com o pastor Edson Zalewski,
e pastor Alfredo Barros, um grupo de irmãos maravilhosos lá, irmãos valentes também. Igreja de Laranjeiras do Sul, lá em Paraná, sentido Foz do Iguaçu. Estivemos com os irmãos lá também por um período. Fica aí o nosso grande abraço e a esperança de um dia vê-los novamente, numa possível visita. Vai o meu abraço e da tia Gorete. Pastor Marcos Pinheiro, obrigado pela vinda aqui, né, nessa manhã, e as experiências que o senhor contou do seu chamado, né, do cuidado com as ovelhas, com os jovens, certamente marcou o coração de muitos. Estou recebendo muitas mensagens aqui de irmãos falando sobre juventude, sobre jovens, né? Como é importante nos preocuparmos com os nossos jovens, ainda mais hoje em dia, 2025, né? Do jeito que há muitas distrações hoje, diferente do nosso tempo. Vou me colocar também aqui, diferente do nosso tempo. É verdade. É verdade. Né? É verdade. Hoje, muitas distrações, muitos enganos, muitos engodos. Sim. E o importante hoje é buscarmos o Senhor, estarmos firmados na presença do Senhor, porque esse trabalho com jovens é um trabalho muito importante. Aliás, esse ano teremos Manaíns com jovens, né? E a gente vê ali os jovens. Quando você se é jovem, você às vezes não sabe o que você vai ser na profissão, não sabe se vai namorar, se vai casar, quando é que isso vai acontecer. São ansiosos, né? Qual a minha profissão? Não sei, vou seguir a profissão do meu pai, não vou, o que eu quero ser? Enfim, tudo isso passa pela cabeça. Precisa de um auxílio, precisa de alguém que seja do lado, precisa de um diácono, de um pastor que viva o dia a dia com esses jovens, não só o lado espiritual, mas no aconselhamento também, para colocá-los no caminho profissional. Tudo isso, acredito que o senhor tenha vivido. Com certeza, pastor, com certeza. E assim, uma coisa que eu sempre falo com os irmãos: nunca deixe de evangelizar. Aproveite cada oportunidade que Deus te dá para entregar um convite. A palavra não voltará vazia. Não voltará. Essa é a experiência que nós temos. Atualmente eu trabalho numa outra indústria, né? E faço meus embarques lá. E tem um colega de trabalho que eu estou evangelizando ele com louvor. Eu coloco, depois do expediente, a gente sempre trabalha até mais tarde, né? Coloco o louvor baixinho lá para eu ouvir. E ele pede: aumenta aí, Pinheiro. Aumenta aí que eu estou gostando dos louvores. É bom. Aí a gente começa, né, a entrar. Não tive oportunidade ainda de falar diretamente da palavra para ele, mas eu já coloco os louvores direcionados de salvação, né? Não só de glorificação, mas de salvação, para ele escutar também. E nisso a gente vai tendo a oportunidade de evangelizar. Deus nos dá as oportunidades, as estratégias, né? E assim, uma coisa que eu falo com os irmãos: nunca deixe de evangelizar. Às vezes a pessoa está do seu lado e ela precisa de uma palavra. É verdade. Ela precisa. Nós não sabemos, né? Mas o Senhor sabe e colocou aquela pessoa ali, né? Às vezes uma palavra, só uma palavra, né? É aquilo que o pai de família falou: Senhor, uma palavra só, né? Não sou digno de nada, mas uma palavra e meu servo será curado, né? O Senhor falou: é esta fé que eu quero ver. Às vezes uma palavra nossa, por mais simples que seja, né, ela vai salvar o necessitado. O Lucas lá de Inhaúma, Rio de Janeiro, diz assim: Kleber, ouvir testemunhos como esse do pastor Carlos Marcos é uma bênção, porque jovens como eu, ele é um jovem, veem o reflexo de uma obra que é eterna na vida de um irmão que alguns anos atrás também foi jovem como eu, como nós, e hoje é casado, com filhos, está pastor nessa obra. Ouvir o que ele está falando nos dá ânimo de continuar, porque a ser um pastor, a ser um ungido, a ser um diácono, a ser um obreiro, é uma forma de viver dizendo: eu sou grato ao Senhor e quero ser um instrumento para cuidar de outras vidas também, como um dia alguém fez por mim. Obrigado pelo aprendizado. Um abraço ao pastor que está aqui conosco nessa manhã. Um abraço ao pastor João Ramalho, pastor de Inhaúma, aos diáconos Rafael e Paulo, e também a
todos os irmãos e ao pastor João Luiz Lindoso. Glória a Deus, né? O trabalho é gratificante e o conselho que nós damos para os mais jovens hoje, né? Além da evangelização, nunca deixe de ler a palavra. Hoje em dia nós vivemos dias que ninguém tem tempo para nada, né? Mas a palavra é fundamental, né? Leia, jovem, você quer evangelizar? Leia a palavra. Você quer ser um diácono usado pelo Senhor? Conheça a palavra, estude a palavra. Eu quero pregar, conheça a palavra. Eu quero ser um pastor, conheça, se aprofunde no conhecimento da palavra, né? Porque quem não conhece a palavra do Senhor, é difícil ter experiências mais profundas com o Senhor. Porque quando as coisas começam a acontecer na nossa vida e nós conhecemos a palavra, nós agregamos, né, a graça e o conhecimento. E isso nos dá o crescimento espiritual como servos de Deus. Amém. Obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã. Certamente uma bênção para mim, para todos nós que estamos ouvindo, e é uma bênção para muitos jovens que estão ouvindo e que vão ouvir ainda, porque esse testemunho ficará no YouTube, ficará nas nossas redes sociais, e as pessoas no decorrer dos dias irão ver, irão assistir de novo. Obrigado pela vinda aqui, obrigado por tornar popular algo que era tão íntimo, né, do senhor, tão ali da família. Veio aqui, falou no microfone, falou para 186 países. E tá todo mundo ouvindo, mas Deus tem um plano, obviamente. Deus tem estratégias. E certamente esse testemunho, as experiências que o senhor contou, vai gerar frutos na vida de muitos jovens, de muitas pessoas. Obrigado, pastor. Amém. Eu queria só lembrar aqui, irmão Kleber, de uma visão que o senhor deu lá pelos anos de 1987, aproximadamente. Estávamos numa reunião de obreiros na antiga igreja da rodoviária, que hoje é o Manaim lá, né? Sim. E naquela ocasião o senhor deu a seguinte visão: que havia uma ponte a ser atravessada. Quem é dessa época vai lembrar, hein? Né? Tínhamos que atravessar uma ponte, mas os irmãos não tinham como falar uns com os outros, porque havia uma dificuldade de comunicação, não era permitido falar. E os irmãos só se conheciam porque cada um tinha uma lâmpada dentro das mãos. Isso caracterizava, né, como irmãos, isso, né? Caracterizava quem eram os irmãos, né? E só atravessaria aquela ponte quem tinha essa lâmpada dentro das mãos, essa lâmpada acesa dentro das mãos. Na época nós entendemos, né, que era só na revelação, havia uma travessia a fazer. Hoje, né, 40 anos depois, né, nós entendemos, né, nós estamos estudando hoje as revelações que o Senhor tem nos dado aí de Cantares, do Apocalipse, das cartas, das parábolas, né? Então nós entendemos que aquela lâmpada que o Senhor mostrou na época, que o que nos identificava era essa lâmpada dentro das nossas mãos, né? Era uma revelação que só o corpo tem, né? E para você atravessar, passar por essa ponte, né? Passar deste momento que nós estamos vivendo para a eternidade, só com a experiência de corpo, da revelação vivida no corpo. Então, uma das visões que o Senhor deu na época, que eu nunca me esqueci disso, né? E hoje, quando nós vemos a riqueza das revelações, a profundidade do conhecimento que o Senhor tem nos dado na palavra, né? Os estudos estão sendo trazidos, nós estamos vivenciando isso hoje, aquilo que o Senhor já mostrou há muito tempo atrás, né? Alguns ficaram pelo caminho, né? Outros já partiram para o Senhor, né? Mas nós, os que ficamos vivos, né, nós vamos atravessar essa ponte na comunhão do corpo, com a revelação vivida no corpo, que é o que identifica o servo, a serva do Senhor nos nossos dias. Amém. E parafraseando o pastor Ailton Júnior,
que é o filho do pastor Ailton. Sim. Com que o pastor Marcos conheceu ainda jovem, né? Ainda jovem. E que tinha um carro na época. Tinha. Que ajudou na evangelização. Ele diz sempre: estamos vivos. Estamos vivos, é verdade. Não é verdade? Grande amigo, Ailton. Pastor João Carlos Braga, obrigado pela vinda aqui. É uma experiência de vida maravilhosa do pastor Marcos, assim como tantos outros irmãos, né? Mas que a gente aprende e leva para a vida, pastor. E eu particularmente, né? Porque eu tô ali desfrutando da alegria de estar na Igreja da Glória 2. Olha só. Que é uma igreja bem antiga. E aos pouquinhos eu tô conhecendo a história daquela igreja, né? E hoje conheci uma história bem lá do começo que o pastor Marcos trouxe para nós e já reforçando. Temos um minutinho ainda, pastor? Vai ficar o convite para você voltar lá. Vamos sim. Glória 2 era o trabalho de Jaboruna que funcionava no Beco do Pacobá, né? Aquela ruazinha ali logo atrás da igreja ali hoje, né? Rapaz, aquele sol rachando domingo à tarde, né? E partimos para a evangelização todo domingo à tarde. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Chegava de noite, ninguém na igreja. Misericórdia, Senhor. Trabalhamos tanto, cadê o povo? E aquilo se repetindo. Aí até que o trabalho começou a deslanchar. Quem chegou para lá? As 3 irmãs, as 3 Teixeiras, né? Da Jaboruna. 3 irmãs chegaram, Mira, Luca e Leia. As 3 chegaram juntas. Daqui a pouco, quem chega lá? Sérgio Camilo, mais um amigo dele chamado Valker, né? Os 2 magrelos igual macarrão empinado. Valker já era meu colega de escola muito tempo. Chega aqueles 2 lá, se converteram conosco lá, viu? E assim o trabalho foi crescendo. Chegou um irmão que tocava violão, tá? Carlos Alberto, mais chamado de Beto. Só ele sabia tocar. E eram uns bancos pequenos, né? No salão, né? Ele sentava na ponta, sentava mais 4 olhando para ele tocar e tocando junto ali. E ele se converteu, ele era doente, ele tinha uma enfermidade grave, né? Até carente de atendimentos psiquiátricos, né? Mas ele era o que ensinava, né? Ele que ensinava. E o testemunho dessa conversão dele foi o seguinte: ele se converteu e jogou os remédios fora. Aí ficou ruim, piorou, né? A família se entristeceu, se revoltou, né? E com isso ele foi internado. Nós íamos lá no hospital fazer os cultos lá, aos domingos à tarde. E o Senhor deu uma bênção, ele se recuperou, né? Casou, formou família, né? E convertido conosco lá em Jaboruna, que hoje é Glória 2. Foi uma grande experiência nossa. Foram esses irmãos que chegaram e daí o Senhor salvou mais um monte, né? Da família dessas 3 irmãs vieram mais 3 ou 4 da mesma família, né? E o Senhor assim foi crescendo o trabalho. E a igreja crescia em número, crescia, né? Em espírito, em comunhão. Isso, glória a Deus. Exato. E hoje é Glória 2. É isso aí. Onde está o pastor João Carlos Braga. Queridos, ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje com o pastor Marcos, que falou um pouquinho sobre a vida dele, sobre o chamado para servir da vida dele, esse chamado maravilhoso do Senhor na vida do hoje, pastor Marcos Cordeiro, que está aqui conosco aqui. Pinheiro. Desculpa, Pinheiro. Que não deixa de ser Cordeiro. Não deixa de ser Cordeiro, com certeza. Mas é pastor Marcos Pinheiro. Pastor Marcos Pinheiro, ele está aqui conosco, ele teve a gentileza de estar aqui conosco, pastor João Carlos Braga também. E a você que está em casa, nosso muito obrigado de coração por você estar participando conosco, está sempre orando aqui por nós, né? Pelo programa, pelo quadro. E semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais irmãos contando experiência aqui. A você um forte abraço, que Deus te abençoe. Uma excelente semana. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.